É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que este se torna presente em tal sacramento. Os padres da Igreja afirmaram com firmeza a fé da Igreja na eficácia da palavra de Cristo e da ação do Espírito Santo para operar esta conversão. Assim, São João Crisóstomo declara: não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tornem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Estas palavras transformam as coisas oferecidas. E mais, na tradução da Bíblia Protestante, revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, da SBB 69, o texto de Lucas 22:19, que ouviremos agora, diz literalmente que o corpo do Senhor será oferecido por vós. E o verbo oferecer é muito mais cultual do que o verbo entregar, usado na Igreja Católica. Logo, na Bíblia Protestante, o sentido de oferecer o corpo do Senhor fica mais claro como forma litúrgica, pois o oferecimento é uma prática de culto ordenada aos apóstolos e seguidores de Jesus. Meus prezados, estamos conversando aqui neste vídeo sobre a questão da Eucaristia e da transformação do pão e do vinho no corpo e sangue do Senhor. Então, isso aí é uma coisa que nos faz pensar de imediato que a participação do sacerdote naquele momento é só como um instrumento. De fato, toda a operação do milagre é feita pelo Senhor. E, portanto, se é milagre e vem diretamente de Deus, evidentemente ele exige a fé de quem participa do sacramento. Mas vejamos aqui, porque a gente tem o texto que nós exibimos nesse vídeo sobre a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil na edição revista e atualizada da Escritura, acerca do texto de Lucas 22:19, e você observa que o texto que ali foi traduzido, a Igreja Católica diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Em Lucas 22:19, a expressão é: isto é o meu corpo que será oferecido por vós. Observe que o verbo, a rigor, o verbo entregar e oferecer é o mesmo verbo, mas observe que no entregar há quase assim uma coisa, vamos dizer assim, da criminalística. Ou seja, nós o entregamos, nós o delatamos, nós o empurramos para a desgraça, nós o levamos à cruz. Aí está o sentido do entregar. Portanto, é muito mais forte no sentido da dor que isto provoca em nós. Na tradução protestante já fala o corpo que será oferecido por vós. Veja como oferecido é bem mais brando, mas tem aqui um aspecto. Vamos dizer, o texto, vamos dizer assim, erraria por ser mais brando, mas acerta no fato de que ele tem uma visão mais litúrgica. O verbo oferecer está mais ligado à liturgia, porque é como se dissesse: vocês todos estão reunidos numa mesa na ceia do Senhor, vocês estão todos reunidos, e então será oferecido o pão para os convivas, os que estão na mesa. Será oferecido, então o corpo será oferecido. Então esse oferecido, que é o do verbo oferecer, que está na Bíblia protestante, tem mais a ver com a liturgia da Eucaristia do que do culto protestante propriamente dito, de como eles celebram a Santa Ceia. Pois bem, esse é um dado importante. Então, a tradução que nós colocamos aqui da Bíblia Sagrada em Lucas 22:19 é muito mais litúrgica, muito mais eucarística do que o texto da Igreja Católica usado na Eucaristia. Embora para mim, particularmente, acho que aquele texto que diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós, que até poderia ser dito assim: e este é o meu corpo que será despedaçado por vós, que será trucidado por vós, que foi isso que fizeram com Jesus, trucidaram ele, torturaram ele. Então seria muito mais forte dizer assim, mas a expressão usada pela Igreja Católica, isto é o meu corpo que será entregue por vós, é bem mais apropriado. Porém, fica essa curiosidade da tradução protestante estar mais ligada a uma forma cultual que é a Eucaristia. E por último, o que nos lembramos aqui é um exemplo para nós entendermos essa questão de por que aquele pão e aquele vinho se transformam em corpo e sangue de Jesus. Então temos esse exemplo que vem assim à nossa memória, que dá para entender. Preste bem atenção: se nós tivéssemos aí qualquer dia desse a sorte ou o azar
de nos encontrarmos aí numa estrada, andando aí pelos interiores, pelas rodovias, à noite, e lá tivesse essa surpresa desagradável de encontrarmos um objeto voador não identificado e um ET se aproximasse de nós e, na conversa que ele teria conosco, nos convencesse a entrarmos na nave espacial dele, aquilo que é chamado de disco voador. E nós, ao entrarmos na nave espacial dele, ouvíssemos o ET, aliás, víssemos o ET tocar nas paredes da nave, nos muros da nave, na circunferência da nave, e na hora que ele toca no muro, naquela parede, a nave se contorce, a nave, na hora que ele encostou ali, a nave dá aquele tremor, aquela coisa, e mais, quando ele aponta assim o dedo e toca lá em cima no teto da nave, a nave praticamente quase sente cosca, a nave quase ri, e aí nós ficamos assim pasmos, porque nós estamos conversando com o ET e vemos a reação da nave ao toque dele. E mais interessante, se nós tocarmos também, ela também sente, ela também se toca. E aí, nesta hora, o ET para e diz, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Então, o que é que nós entenderíamos dessa expressão ao ouvirmos o ET dizer, isto é o meu corpo? Nós, obviamente, entenderíamos que aquilo tudo é o corpo dele. Portanto, o extraterrestre não é apenas aquele instrumento ou aquele, vamos dizer, boneco, entre aspas, aquele corpo pequeno, aquele ser que sai da nave. Mas a própria nave é o extraterrestre. A própria nave extraterrestre. Então, o que nós, com este exemplo, queremos dizer é que quando Jesus diz, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, e ali no catecismo, naquela passagem que nós lemos no começo, ele diz, o sacerdote, figura de Cristo, pronuncia essas palavras, mas sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele, essas palavras transformam as coisas oferecidas. Então, quando Jesus diz, quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo, essas palavras transformam as coisas, transformam. Então, de fato, é como se naquele momento inteiro tudo fosse o corpo de Jesus. E até podemos entender isso bem, por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. Então, se a igreja é o corpo de Jesus, e noutra ocasião se diz, a igreja é o mundo, a igreja é o mundo, então quando diz, isto é o meu corpo, ele está dizendo, o mundo é o meu corpo, a igreja é o meu corpo, tudo isto aqui é o meu corpo, tudo que está aqui, tudo, as cadeiras, a entrada da igreja, a porta da igreja, tudo. Então, se tudo é o corpo de Jesus, qual é a coisa que a gente pode perguntar? Ora, se ele é capaz de transformar o mundo inteiro no corpo dele, se ele é capaz de transformar a igreja, o templo feito de pedras, ele é capaz de transformar no corpo dele, por que não pode transformar um mero pedaço de pão? Então, isto é uma dedução óbvia, lógica, que nos faz realmente entender que na Sagrada Eucaristia, de fato, há ali a presença real do Cristo. É isso.